Meu nome é Antônio Carlos de Souza, eu sou pastor-presidente desta igreja, Igreja Batista Renovada Peniel. Temos mais duas igrejas e nesses dias 25, 26 e 27 estamos tendo a honra de receber o apóstolo Joel Índio, e ele tem ministrado e Deus tem feito coisas extraordinárias, enchido pessoas do Espírito Santo. Aliás, o nome do congresso é Despertando a Unção Adormecida. Então, muitas pessoas, eu estava contando hoje, mais de 50 pessoas que estavam com as suas unções adormecidas, foram despertadas. E está tão bom, tão gostoso, tão aprovado por Deus, que o apóstolo vai estender até a segunda-feira a sua estadia aqui conosco. E a gente fica muito feliz com esse mover de Deus, que com certeza vai marcar uma nova era na Igreja Batista Renovada Peniel, uma era de prosperidade, uma era de investimento em busca das almas, ou seja, em missões, uma era de cura, tanto do físico, como do emocional, como do espiritual. Eu creio que Deus está marcando um novo momento na Igreja Batista Renovada Peniel e, consequentemente, todas as igrejas de Cachoeiro serão beneficiadas. O nome todo do pastor? Antônio Carlos de Souza. E a pastora acha que Deus mexeu, renovou esse povo, incendiou? Sem dúvida nenhuma. Foi maravilhoso, porque nós estamos fazendo o terceiro congresso. Esse congresso, o primeiro e segundo, foi a nível da rede de mulheres. Já no terceiro nós entendemos que deveríamos estender a toda a igreja. E após reunir com algumas das irmãs, tivemos um desejo muito grande de ter em nosso congresso o apóstolo Joel Índio. Fizemos contato e já tínhamos feito vários contatos com outros, não sendo atendidos, e tinha já 2 meses que eu tinha enviado um e-mail para o pastor Joel e ele me retornou o e-mail. Interessante que até então a cidade não estava recebendo chuva, não estava vindo chuva sobre esta terra. E desde então começou a chover sobre a terra. Quanto tempo estava sem chuva, pastor? Eu não sei o certo, mas já tinha alguns meses que não estava chovendo. 2 meses. 2 meses. Aproximadamente. E a senhora observou que as chuvas começaram quando? a partir do momento em que foi confirmada a presença do pastor aqui. Aí começou a chover sobre essa terra. E a chuva se estendeu e nós vimos que a chuva, vimos e entendemos que a chuva tem sido um sinal de Deus como resposta diretamente do trono. Até ali de Deus a senhora nunca nós. tinha entendido isso? Não, até aí não. Eu observei que nós chegamos no aeroporto, tinha uns pingos, os irmãos que foram buscar. Começou uma chuva fina, né? Alguns pinguinhos, um vento muito forte. Né? No aeroporto? No aeroporto, desde o aeroporto. E antes não estava chovendo, a gente chegou, veio de carro, de Cachoeiro para Vitória, não tinha chuva, não tinha sinal de chuva. Mas assim que acreditou que o avião desceu, né, já começou a respingar, e quando a gente saiu do aeroporto, tava assim, aqueles respingos fortes e um vento muito forte. E a gente fez vários trajetos, fomos a Vila Velha. Quantos quilômetros do aeroporto até aqui? Uns 150 quilômetros. E esse vento, e acredito que se chovesse, essa chuva, né, leve, ela veio nos acompanhando. E quando nós estávamos chegando a Cachoeiro, a gente parou perto do Pico do Itabira, né? Que é como se fosse, né, a gente fala o dedo de Deus, né? Mas aqui é chamado o nome como Pico do Itabira.
É a marca registrada aqui da Isso, cidade. é o nosso ponto turístico, assim, a beleza natural do município. E a gente viu algo assim diferente acontecendo e a gente filmou e fotografou isso, que uma nuvem veio e começou a rodear o pico. Vamos Geralmente- sair dali. Geralmente quando a gente olha daqui, né, da cidade, às vezes está encoberto, todo encoberto. Mas nunca assim, a gente viu daquela forma. A nuvem começou a rodear Muito bonito. todo o dedo, mas a gente via a parte de baixo e também via a parte de cima. A gente não via só nuvem ou não via as montanhas, né? Então, assim, foi muito bonito, a gente ficou ali filmando e enquanto isso começava só aquele vento, um vento forte, algumas nuvens, mas a gente via, assim, que ao redor tava o céu aberto, né? O pastor chegou a filmar que o céu estava aberto, tava aquele céu azul, mas só ali ao redor daquele monte, né? Deus estava enviando aquela nuvem. E a gente veio para a cidade, chegou, deixou o pastor no hotel. Mas assim que a gente praticamente entrou dentro da cidade, atravessou, assim, digamos, começou a chover. Né? Uma coisa interessante que eu notei, geralmente na nossa cidade, às vezes quando tem chuva, é uma chuva muito forte, com ventos muito fortes que derrubam alguns galhos de árvore, danificam algumas casas, esteio, principalmente as pessoas mais carentes. E esse tempo aí que foi confirmada a presença, caiu chuva, mas foi aquela chuva fina, serena, que molha a terra e não danifica as coisas. Então foi uma coisa interessante que eu notei, entendeu? Que a gente sempre sabe que em Cachoeiro e nas regiões, geralmente quando cai chuva, vem chuva com muito vento, vento forte. Então é uma das coisas assim que eu achei muito legal, entendeu? Interessante de estar até notando e depois vir um pensamento sobre isso para a gente poder confirmar, né? Que Deus estava confirmando para a gente que ali Ele faria uma grande coisa. Lembra quanto tempo mais ou menos? Aquele primeiro dia, das 6 horas em diante, quanto tempo choveu? Choveu O tempo todo. o tempo todo, né? A gente Depois chegou de em que a gente casa, chegou, 1 hora da até a manhã, noite ele foi- estava chovendo. Maravilha, né? Mas durante o parava de- dia, de manhã, né? E quase todo dia, ou todo dia, eu não sei se vocês notaram que às 6 horas sempre estava no Sempre mesmo às 6 horário. horas choveu. Sexta-feira choveu às 6 horas. Sábado era 6, 6 e pouco começou a chover novamente. Só mudou no domingo que choveu às 3 horas da tarde, não foi, pastora? Por que a senhora acha que choveu às 3 da tarde? Domingo. No domingo, foi exatamente quando um irmão estava combinando, né, entrando em acordo com a sua esposa, de ofertar um cordeiro. E nesse momento a chuva começou a descer, E começou o culto então com chuva, 3 da tarde. 3 da tarde, Então todos os cultos começaram com chuva, então. todos os cultos. Nós estávamos chegando aquela hora, né, pastor, aqui, né? Exatamente. Estava chegando às 3 horas da tarde também. Enquanto paramos em frente à igreja e a chuva junto. Exatamente nesse horário. E aquela chuva que brotou lá do... Que dia foi que nós fomos para... Não, cidade? Marataízes. sábado. A senhora observava daqui que lá naquele lugar... É interessante que nesse horário eu estava saindo de casa e olhei na direção que eu imaginava que os irmãos estivessem. E falei para minha filha, mas os irmãos não foram para lá, para onde eles falaram que possivelmente estariam. Eles devem estar lá para o lado de Marataízes. Olha como está escuro para lá, formando uma forte chuva. Interessante, nós filmamos estas nuvens se formando lá, né, profeta? Isso, e também é bem interessante a observação do irmão, né? Que as nuvens que formaram, quem observava aquelas nuvens pesadas, carregadas, escuras, ficava com medo de cair uma verdadeira tempestade, né? Porque o tempo formou bem formado com as nuvens, bastante carregadas, que enchia o céu. E a nuvem e a chuva veio serena, né? Veio serena e o bastante para aquelas nuvens sumirem. Parou de chover, o céu voltou ao normal, as nuvens já tinham desaparecido e estava tudo normal novamente. No sábado isso.
Mais interessante, apóstolo, que na sexta-feira eu tinha telefonado para a pastora Joana, estava no escritório trabalhando à tarde, telefonei para ela, ela tinha me dito já que o nosso líder, João Renato, já tinha ido buscar o senhor no aeroporto em Vitória, e um sol à tarde em Cachoeiro, e quando realmente se aproximou às 6 horas, eu olhei para a janela do escritório, abri a janela do escritório e vi que o sol já tinha ido embora. Aí eu tive a certeza, falei, o apóstolo pisou em Cachoeiro. Quando o senhor cruzou a safra, impressionante, a chuva caiu. Aí eu comecei a rir com os meninos do escritório, porque sabia que o senhor já estava entrando em Cachoeiro. Eu não precisei nem ligar mais para a pastora, porque eu já tinha certeza que o senhor já estava em Cachoeiro. Era o sinal de Deus. Era o sinal de Deus, porque o sol estava maravilhoso até então. Eu achei interessante que a Mônica colocou, que geralmente quando chove aqui na região, a nuvem cobre pelo menos 50% do pico do Itabira, que simboliza um dedo. E na verdade, pelo que eu entendi, não cobriu nem a parte de cima e nem o topo, cobriu o meio. Isso. Então eu vejo isso aí como uma aliança, a confirmação de uma aliança, assim como a gente coloca a aliança no dedo, né? Profundo. Aleluia. Profeta de Deus. As revelações de Deus. E a senhora né? falava que o povo estava duro, não tinha jeito de acender o fogo, pastor. Pois é. Eu disse que era uma terra, né? Que o povo é meio seco, né? Mas quando há uma entrega, há de verdade. E o fogo desceu, O pastor? fogo desceu. Foi algo assim maravilhoso, que nós não temos nem palavra. Né? O congresso, que seria 3 dias, está sendo estendido para os 4 dias. E Deus ainda tem muita... E hoje foi algumas horas de pregação, né? Foi. Eu achei muito interessante que no final eu observei que um jovem novo convertido tinha sido batizado com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E isso é um presente Meu muito Deus. grande de Deus. E aquele soldado que se tornou, era um católico e fez um propósito de ser dizimista? É um soldado? É o frade. É um cabo. Frade, Cabo. É. É um cabo. Policial militar, que teve, se decidiu, né? Policial militar, já está caminhando com a gente há algum tempo, é um novo convertido, e resolveu, aceitou a ideia de se tornar dizimista, de fazer a parte dele nessa governança que o Senhor deixa para nós, né? Maravilha, Jesus. Eu quero dar uma palavra também para complementar aqui. Que eu creio que Deus quer ensinar alguma coisa para o nosso Brasil, nosso país. Em primeiro lugar, a pastora é uma igreja pequena. E ela convidou vários pastores assim conhecidos, e quando os pastores ficam sabendo que é pequena, a gente não consegue mais contato com eles. Né? Ninguém quer vir a uma igreja pequena. Mas Jesus falou comigo ano passado, esqueça as igrejas grandes e vai aonde eu te mandar. E o sinal é que tem que haver ali uma fome extraordinária pelo Espírito Santo e liberalidade. Tem que haver oferta com liberalidade. Então cada um oferta de acordo com o que pode. A viúva deu 50 centavos, era tudo. E uma frase que a pastora disse para minha filha chamou a nossa atenção. Ela disse, nós temos somente em caixa R$1.500. Na verdade, teve que juntar 1.500, nem tinha ainda. Uma igreja que os pastores trabalham para ter o seu salário. A igreja não tem condição de quase sobreviver sozinha, com as poucas ofertas. E não se pode falar em oferta nesse lugar, porque a maioria já tem o hábito de não permitir que se fale. Quando a pastora disse, só temos uma oferta de 1.500, será que o pastor vem? E a minha filha disse, é um cordeiro. Mas pai, essa igreja só tem um cordeiro para ofertar. E não pode pagar 2 passagens, só para uma pessoa. Eu falei, a pastora ofertou um cordeiro? Você ofertou. Então, agenda já. Porque é o sinal de Deus, o cordeiro. A revelação do cordeiro, a oferta. Onde tem uma oferta de um cordeiro, Deus provê tudo mais. Então a pastora ofertou, nosso ministério ofertou os livros e viemos para o congresso. E Deus marcou com chuva do início ao final, sempre chovendo. E eu achei interessante, durante o culto hoje, primeira noite, quando falamos da oferta, na segunda noite, que eu não queria falar de oferta. Na segunda noite, quando se formou as nuvens lá no nosso passeio, o irmão estava ofertando um cordeiro quando as nuvens começaram a se formar.
Foi quando a pastora viu as nuvens, quando o irmão estava falando que estava decidindo dar um cordeiro. Que ele não sabia como é que era, eu vou experimentar. Se formou as nuvens e havia a chuva. E eu falei, vou ter que falar o resto agora. Porque está todo mundo numa situação difícil. E quando à noite comecei a falar sobre isso, o pessoal fecha a cara, né? Daqui a pouco, no meio que nós falamos da oferta, Deus manda uma chuva arada. E a partir daquele momento, chuva, glória e fogo. E a pastora disse uma frase interessante, que Deus mandou fogo, pediu fogo, né? Nesta noite de hoje, o pastor entregou no altar de Deus o único carro que ele tinha. E cada um, desde o pastor até os obreiros, cada um veio com lágrimas ao altar, fazendo uma entrega, ofertas, resgate, e as pessoas daqui a pouco vêm à frente se tornando dizimista, outro querendo, sendo batizado no Espírito Santo. Começou um mover especial de Deus aqui. E eu queria perguntar para a pastora, aquilo que a senhora me falou, né, que já tinha vindo muitos congressos tinham acontecido, mas o povo não entrava na unção. Eu quero passar essa mensagem para os nossos colegas pastores, que Elias não teve medo de falar de oferta. E com isso ele trouxe um avivamento para a nação. A nossa nação vai ter um avivamento, começando com pastores honrando pastores, quebrando a desonra. E depois, ensinando nosso povo a trazer para Deus uma oferta. Aí vem chuva. E a chuva é avivamento. E a pastora me falou que gostou do que ela viu ontem, que Deus pegou fogo nesse povo. O fogo desceu. Foi algo muito forte, maravilhoso, que nós ficamos assim muito gratos a Deus. O povo não queria sair de dentro do templo. Em todos os dias está sendo assim. Tem hora para começar, não tem hora para terminar. Não porque marcamos, vamos estendendo por querer, mas porque o povo não sai de dentro do templo. Eles querem mais, mais e mais. Eu recebi telefonemas de pessoas que relataram sobre algo que Deus trouxe durante a noite, porque chegaram em casa e até dormir dizia, Deus, eu quero mais, eu quero mais. E Deus se manifestou a essas pessoas no meio da noite. Aleluia. O nome todo da pastora? É pastora Joana Toledo. Pastor... Joana Toledo. Doutora. E o pastor, o nome todo? Antônio Carlos de Souza. O que é importante frisar é que quando se usa a palavra, você ensina a palavra como ela está escrita, o Espírito Santo se encarrega de colocar a palavra no coração e fazer essa palavra germinar. E quando se faz isso, não precisa se ter técnica para pedir, se ter técnica para iludir. O próprio Espírito Santo, ele se move de forma tão extraordinária que leva as pessoas voluntariamente, sem pressão nenhuma, doar com alegria. Isso aí é uma ação exclusivamente do Espírito Santo. E, consequentemente, depois de se ofertar, vem o retorno para as pessoas que ofertam. E eles continuam ofertando, porque veem o mover de Deus. Aleluia. Exatamente, né, pastor? Ninguém pediu, ninguém pressionou e o povo ofertou e se entregou. Muitas vezes tem necessidade de pedir para parar de ofertar. Aleluia. O interessante que eu achei em relação à oferta, né, que o pastor, meu esposo, fez, foi porque Deus falou comigo. Não houve assim, uma fala entre eu e ele, mas houve uma fala do Espírito Santo com ele e ao mesmo tempo me informando que ele estava tocando no coração dele para ele entregar o carro. E quando ele entregou o carro, moveu toda a igreja, né, pastor? Moveu. Cada um vinha ali, Foi algo grande. Alguns se ajoelhavam entregando, Já estava em quebrantamento, mas
aumentou, né? Foi uma explosão, né? Eu realmente dou um nome a esses dias como avivamento, não só para Peniel, mas para Cachoeiro de Oh, Itapemirim. glória a Deus, aleluia, Jesus. E esse carro, pastor, há poucos, tem uns 2 meses mais ou menos, ele pegou fogo, né? E, quer dizer, Deus ele usa as ferramentas certas para mexer com as nossas emoções. A maior parte das pessoas da igreja sabe da importância desse carro para mim e para a igreja, né? Então, Deus no Velho Testamento, quando pediu oferta, ele pediu oferta que tinha valor. Me faz lembrar quando Davi pensou alto e disse: quem me dera tomar água daquele poço lá de Belém. E um dos valentes ouviu aquela frase de Davi e rompeu, né, o arraial dos filisteus, 1 ou 2 valentes, e trouxeram a água para Davi. Davi disse: eu não posso tomar essa água, e ofertou aquela água, né, no altar do Senhor. Então, quando nós ofertamos coisa que é importante para nós, há uma aceitação de Deus e, consequentemente, um quebrantamento daqueles que estão vendo, né, aquela atitude. Tremendo, verdade. O nome do irmão todo? Irmão Gil Oliveira. Gil Oliveira. Geraldo Macedo. João Renato Miranda. Mônica Miranda. Aleluia. Igreja Peniel, Amém. Igreja Batista Renovada Peniel. Cachoeiro Do Itapemirim. De Itapemirim. do Itapemirim. Minas. Não, Não, Espírito Santo. É o Telefone, e-mail. e-mail é joanacélia@ambos, 2S no final, .com.br. Mas a igreja está em e-mail. Né? Telefone também. Fala. O telefone da igreja é o 28 3511 2503. Temos o e-mail do Ministério Peniel, que é o m-peniel@bol.com.br. Aleluia. Você